urgente de última hora. Informações de bastidores indicam que Nicolás Maduro teria colocado um preço para deixar o poder: 200 milhões de dólares. Não se trata de rumor solto, mas de uma proposta apresentada de forma estruturada por intermédio de advogados a governos interessados em uma transição política na Venezuela. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Escalada Militar News. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma atualização sobre cenário político e geopolítico internacional. Segundo esses relatos, o presidente venezuelano estaria tratando sua saída como uma espécie de negócio de alto valor, colocando uma etiqueta exata em sua renúncia: 200 milhões de dólares, em moeda forte, depositados em uma conta segura e, em troca, ele assinaria imediatamente a carta de renúncia. Em outras palavras, uma chantagem política direta, sem disfarces. De acordo com o documento mencionado, com cerca de 3 páginas, os termos principais seriam: transferência bancária de 200 milhões de dólares para uma conta em um banco na Suíça, confirmação do depósito por um terceiro neutro, possivelmente um grande banco internacional ou escritório jurídico. Após a confirmação, Maduro assinaria a renúncia e deixaria o território venezuelano em até 24 horas. O valor não seria aleatório, teria sido calculado para garantir uma vida de extremo conforto para Maduro, sua família imediata e um núcleo próximo de cerca de 30 pessoas, cobrindo moradia de luxo, segurança privada, padrão de vida elevado e investimentos que gerariam renda constante, de forma que ninguém desse círculo precisasse trabalhar novamente. Mas a proposta não termina no aspecto financeiro. Um ponto central seria uma cláusula de não persecução penal. Os governos envolvidos se comprometeriam a não buscar extradição ou processos criminais contra Maduro. O país de destino não poderia entregá-lo a cortes internacionais e mandados existentes seriam considerados sem efeito mediante o pagamento. Na prática, não se compraria apenas a saída do poder, mas uma blindagem total contra futuras responsabilizações. Outro elemento polêmico é a permissão para que ele leve bens pessoais essenciais, uma definição propositalmente vaga que incluiria, segundo interlocutores, obras de arte, joias e até barras de ouro mantidas em cofres privados. Ou seja, não seria apenas sair com dinheiro novo, mas também com os ativos acumulados ao longo de anos de denúncias de corrupção e apropriação indevida. A primeira reação nos bastidores de governos estrangeiros teria sido uma combinação de indignação moral e cálculo frio. Diplomatas ouvidos sob anonimato descrevem a situação como se um ladrão pedisse dinheiro para devolver a casa que roubou. A noção de premiar um líder responsabilizado pela miséria de milhões de venezuelanos é vista como moralmente inaceitável. Por outro lado, há quem argumente que 200 milhões de dólares para um Estado ou mesmo para fundos privados não é uma quantia impossível. É menos do que o custo de uma operação militar, menor do que os pacotes de ajuda humanitária que a Venezuela precisará, e talvez um preço pequeno para remover o principal obstáculo à reconstrução do país. Nos Estados Unidos, o dilema seria o seguinte: pagar significaria negociar com alguém visto como responsável por graves violações, abrindo um precedente perigoso. Se Maduro consegue vender sua renúncia por 200 milhões, o próximo autocrata poderia pedir 500 milhões, depois 1 milhão, alimentando um ciclo de extorsão política global. O argumento contrário é que a Venezuela não tem tempo para esperar uma solução perfeita. Cada dia adicional de Maduro no poder amplia o sofrimento, aprofunda a crise econômica e aumenta a pressão migratória. Uma intervenção militar custaria bilhões e vidas humanas. Um cerco prolongado destruiria ainda mais a economia. Nesse contexto, há quem veja os 200 milhões como investimento doloroso, mas racional. A proposta também teria despertado o interesse de fundos de investimentos especializados em ativos de risco. A lógica é pagar 200 milhões para destravar a transição, permitiria acesso a contratos futuros na exploração de petróleo venezuelano e na reconstrução do país, com potencial retorno muito superior ao valor inicial. Indivíduos bilionários também teriam sido sondados.
Alguns, com presença empresarial na região, avaliam se pagar o resgate político de Maduro vale o benefício de garantir acesso preferencial a futuros negócios na Venezuela pós-crise. Outros, com motivações humanitárias, consideram se 200 milhões para aliviar a situação de milhões poderia ser uma forma eficaz, embora controversa, de filantropia. Dentro do país, a informação de que o presidente teria colocado um preço em sua saída provocou revolta popular. Para uma população que enfrenta escassez de alimentos, remédios e serviços básicos, saber que o líder exigiria uma fortuna para ir embora soa como um insulto adicional. Ele já nos roubou bilhões e ainda quer mais 200 milhões para parar de roubar, teria resumido um manifestante em Caracas. No círculo militar, a insatisfação seria ainda mais específica. A proposta, ao que tudo indica, não traz garantias de proteção para os oficiais que sustentaram o regime. Ou seja, Maduro negociaria imunidade e riqueza para si e seu núcleo familiar, mas deixaria generais e aliados expostos a processos no futuro. Essa sensação de abandono estaria acelerando o clima de deserção e desgaste nas Forças Armadas. Os detalhes técnicos indicam que o plano está minuciosamente preparado. Conta na Suíça já aberta, possivelmente em nome de estrutura de confiança complexa. Carta de renúncia já redigida por advogados. Rota de fuga planejada, com destino final em país sem acordo de extradição. Tudo isso permitiria, em tese, a execução da operação em 48 horas, caso o dinheiro seja confirmado. Um intermediário neutro garantiria que nenhuma das partes desse calote. Maduro não confia em promessas sem ver o depósito, e os pagadores não aceitam que ele renuncie só de boca. O subtexto dessa proposta é a urgência. A situação política e econômica se deteriora tão rápido que Maduro sabe que, se esperar demais, pode perder qualquer poder de barganha e terminar fugindo sem proteção e sem dinheiro. A chamada janela para monetizar a própria saída estaria se fechando. Um obstáculo central é: quem aceitaria assinar esse cheque? Nenhum governo deseja ser conhecido como aquele que comprou a saída de um ditador. Dividir o pagamento entre fontes anônimas, canalizar recursos por estruturas financeiras complexas e evitar rastreamento é algo delicado e arriscado. Além disso, há o risco de Maduro receber os 200 milhões, assinar a renúncia e futuramente tentar voltar à cena política ou atuar nos bastidores. Acordos com líderes autoritários raramente têm garantias plenamente confiáveis. A principal ameaça contra uma eventual traição seria justamente a possibilidade de perder o refúgio e passar a ser caçado internacionalmente. Alguns analistas sugerem uma alternativa. Ao invés de 200 milhões de uma vez, pagamentos condicionados ao comportamento. Por exemplo, parcelas anuais que cessariam imediatamente caso Maduro tentasse interferir na política venezuelana ou descumprisse o acordo. Seria uma forma de comprar não apenas a saída, mas o silêncio permanente. O problema é que negociar essas cláusulas levaria tempo, e o relógio político da Venezuela corre contra todos. Outro ponto sensível é o precedente dentro do próprio regime. Se Maduro obtém 200 milhões, outros membros da cúpula podem começar a tabelar suas renúncias. Militares pedindo valores menores para se afastar, ministros negociando compensações em troca de cooperação com o novo governo. O custo total de uma transição comprada poderia explodir, transformando a política em um mercado explícito de extorsão. Boa parte da população venezuelana, segundo lideranças comunitárias, rejeita a ideia de pagar qualquer quantia a Maduro. O sentimento é de que ele deveria ser responsabilizado, não recompensado. A preferência popular seria vê-lo julgado, não negociando um acordo milionário. Ao mesmo tempo, o cansaço é enorme. Muitos venezuelanos começam a admitir que, se esse for o único caminho para tirá-lo do poder e abrir uma chance real de reconstrução, talvez seja um preço a considerar. As próximas 48 a 72 horas seriam decisivas. Se houver interesse real de algum ator internacional ou consórcio financeiro, começarão negociações detalhadas. Se a proposta for rejeitada por todos, Maduro terá de buscar alternativas bem menos confortáveis. E se ninguém responder, a mensagem será clara. O valor de mercado da sua saída é zero, porque sua queda pode estar muito próxima por outros meios. O ponto que fica é a imagem que essa proposta projeta de Maduro. Não a de um líder ideológico disposto ao sacrifício, nem de um revolucionário fiel a princípios, mas de um operador cínico que enxerga até a própria renúncia como oportunidade de lucro.
Ele tenta converter o desastre que ajudou a criar em sua última grande transação. Resta saber se alguém aceitará pagar esse preço, ou se ele será obrigado a sair de cena sem dinheiro, sem garantias e com a perspectiva de ser responsabilizado. Nós vamos seguir acompanhando cada passo dessa história aqui no Escalada Militar News. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que está em jogo na crise venezuelana. E esta foi mais uma análise especial do Escalada Militar News. Até a próxima!